pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Odontologia Podcast, o seu podcast que ajuda na preparação para a residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E o tema de hoje é sobre planejamento, como lidar com ele, qual a importância dele. E para me ajudar a desenvolver esse tema, estou aqui novamente na presença de meu primo Júnior Santos, videomaker, e Alique Briane, minha namorada. Doutora Periodonto. Estava esperando ela falar isso. Vamos lá. Para começar, vou fazer uma comparação. Planejamento. Pare para pensar. Se você fosse um cirurgião dentista ou você é do programa de saúde da família, você tem a oportunidade de trabalhar em prevenção primária, secundária, terciária, quaternária. Enquanto o especialista já pega o paciente com problema lá no final. Quando a gente faz um planejamento de forma similar ao cirurgião dentista da família, a gente consegue conquistar mais tranquilamente o que a gente quer. O caso do profissional de saúde da família, ele consegue então dar maior qualidade de vida ao paciente. E no nosso caso aqui, fazendo a comparação, a gente consegue, nesse caso do planejamento, aprovar na residência. Em comparação ainda nesse assunto, sobre aquele profissional que pega especialista lá na ponta o problema do paciente, muitas vezes a gente, quando compara com quem está estudando para a residência, é aquele que não se prepara, é aquele que não planeja e só pega o problema lá na frente para resolver. E um dos objetivos para se aprovar na residência é então ter planejamento. E aí, Alique? Então, o que seria bom você explicar para o pessoal que está assistindo é o que é esse planejamento, que você está querendo se referir. Vamos lá. Em todo planejamento eu já disse que a gente precisa de um objetivo, sem ele não existe. Primeiro você tem que saber o que você quer, para depois você começar a correr atrás. E quando a gente fala sobre planejar vai ser um conjunto de ações que você vai tomar ao longo de um período de tempo. E pode ser de um ano, um mês, mas o que importa é que a maioria dos seres humanos costuma até se referir, esse vai ser o meu ano. Por quê? Está ali planejando algo para aquele momento. E como eu estava falando, é necessário um objetivo. Vou dar um exemplo, já estudei na USP. Quando eu quis estudar lá, eu falei para mim mesmo, eu quero passar na USP. Mas, se você fala que quer isso, mas você ainda quer também outros objetivos, tem que tomar um pouco de cuidado com o multifoco. Porque, nesse caso, se você desfoca, você vai ter dificuldade de atingir grandes objetivos. Um livro que eu sugiro, está aqui com a Alique, apresenta aí pra gente. A única coisa. Livro muito bom, muito interessante, sobre como você manter o foco para te trazer grandes resultados. Sempre vale a pena, é válido a gente ressaltar alguns livros que nesse decorrer eu sei que vocês vão estar mais focados no conteúdo para a residência, mas ele ajuda nessa tomada de decisão a você manter esse foco. E quando eu falo de grandes objetivos, como ser aprovado em uma residência mais difícil, vocês têm que entender o seguinte: quanto mais difícil, eu quero dizer que a prova costuma ser de um nível maior de dificuldade e a concorrência é mais elevada. E a gente sabe, já vimos aqui em outros episódios, que cada dia que passa aumenta, porque o número de faculdades se eleva e as residências não aumentam no mesmo tamanho, o número de vagas. E nesse caso, vocês também têm que ter em mente que também não se aumenta a quantidade de hospitais que existem. Tudo bem que o cirurgião bucomaxilofacial não precisa trabalhar apenas em hospital, pode trabalhar fora disso. Isso até é uma justificativa para a gente entender que existem outras vertentes de trabalho. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você tem um grande objetivo, você precisa ser acima da média. Daí você vai ter que precisar priorizar e direcionar esse conjunto de ações que vão te direcionar para esse objetivo. Então, trazendo para o mundo real, saindo um pouco das definições, na prática, qual a importância principal de ter esse planejamento? Boa pergunta, Júnior. É o aluno saber em quanto tempo ele vai poder se dedicar, quanto tempo ele vai poder disponibilizar para estudar para a prova de residência. Daí ele vai saber qual é a melhor maneira que ele pode se dedicar, porque ele já sabe o tempo, ele sabe o que ele pode fazer. Por que tudo isso? Porque a maioria das pessoas tem preguiça de planejar. Planejar é difícil, leva tempo, gasta energia, cansa.
porque você vai precisar de muito foco para planejar. E as pessoas, elas não estão acostumadas a fazer planejamento. Se a gente for olhar, a maioria quer seguir a manada. Quantos de nós não ouvem falar, vou fazer como meu colega, meu amigo, e acabam fazendo um planejamento comum, que consequentemente fica muito inferior ao que ele quer, e aí não consegue atingir o objetivo final. Mas alguns perguntam, professor, conheço gente que passou assim. Beleza, verdade. Mas em geral vão ser pessoas que ou estão no nível mais elevado do conhecimento, ou têm uma inteligência um pouco mais elevada, ou é porque passou em algo que era mais mediano. E dá para se entender perfeitamente. Lembrando que o planejamento é individual, ele é personalizado, é só para uma pessoa. Cada um tem o seu. E nesse caso, eu vou dar o exemplo tradicional, que é estudar para a prova de residência ou fazer uma especialização, ou cursar as duas ao mesmo tempo. Não somos nós que vamos ditar isso, é você. Você que tem que saber como é que você vai usar o tempo que vai te sobrar da melhor forma. Eu vou usar o meu exemplo, porque eu lembro bem e isso pode fazer com que algumas pessoas se identifiquem. Quando eu comecei a estudar, foi cerca de 1 ano e meio atrás, 1 ano e meio antes da residência. E eu era monitor de patologia, estomatologia e radiologia. Na verdade, uma disciplina chamada diagnóstico oral. Então, eu estava com as 3 disciplinas juntas. Então, isso fez com que eu tivesse que ler vários livros desses assuntos. Li o livro todo de cirurgia do Hupp, antigo Peterson. Malamed li algumas vezes. E eu curtia muito esses livros, porque eu comprava bastante livros em promoções na internet e alguns eventos que eu conseguia ir. Minha coleção hoje já está por volta de seus 450 livros de odonto, mas hoje eles são focados na parte de cirurgia, implante e harmonização. Como eu sabia, voltando a falar daquela época, que eu ia me formar no meio do ano, no ano posterior, eu comecei a estudar antes. Por quê? Porque eu previ uma situação. O que é que poderia acontecer para atrapalhar o meu estudo? Aconteceu. Eu fui aprovado em 2 concursos. Eu estava num PSF e estava como professor substituto temporário da Universidade Federal de Sergipe. E eu precisei de foco total. E eu lembro bem que na virada do ano que eu me formei, estavam várias pessoas numa casa curtindo e eu não quis saber de ninguém. Eu fiquei estudando, eu virei o ano novo estudando. E sabe o que aconteceu também, que poderia ter me desestimulado? Eu reprovei na Universidade Federal da Bahia. E fui aprovado logo em seguida, que eu estava estudando, para a Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco. Então, se eu não tivesse executado bem esse estudo no ano anterior à minha formatura, talvez eu não estivesse nem aqui conversando com vocês, ou talvez eu tivesse desistido no meio do caminho. Então, o foco, ele também envolve estar motivado para você alcançar seu objetivo. E o tal do planejamento, ele ajuda a manter a motivação e o foco. E como eu falava, como eu concluí no meio do ano, eu tive que estar bem focado, né? Além disso, eu lembro bem que alguns planejaram em grupo. Eu andava com um grupo que queria a residência. Só que desse grupinho, somente eu passei. Porque eu era melhor? Não. Porque eu mantive meu cronograma, meu planejamento. Eu tomei cuidado de não me envolver com o planejamento dos outros. Eu mantive o meu individualizado. Então, com isso, eu tive um resultado mais otimizado com uma melhor performance. E eu acredito que alguém como você sabe e teve bons resultados durante a vida. Nós somos da mesma família, eu cheguei a acompanhar a sua história, as pessoas também podem acompanhar o vídeo que você publicou contando toda a sua história. E o que eu posso perguntar agora é, para ter esses resultados, esses bons resultados, o que é preciso? Algumas características, Júnior, são necessárias e não são fáceis, mas também não são difíceis. Nada mais é do que criar um hábito, uma rotina. E eu vou descrever, tenho elas aqui anotadas, para a gente não esquecer nenhuma. Vou falar para vocês. Então, Júnior, para responder isso, eu diria que é preciso ter um processo metódico claro e bem definido. Planejamento, que a gente está falando disso, abrangente, que envolva tudo que vai demandar seu tempo, vai gastar sua energia e tentar, assim, ver as variáveis que podem dar errado. Com a rotina que você tá, porque no final das contas você não pode perder tempo. E a gente precisa tentar envolver tudo, e quando eu digo envolver tudo, acaba gerando até certas confusões. Ali que está de prova aqui, quem nunca aí que está nos acompanhando, às vezes escuta alguém falar:
Ah, mas você planeja demais, você pensa demais, você está sendo, às vezes, até aparentemente negativo. Não. A gente que lida com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, a gente tem que estar o tempo todo na prevenção de adversidades, de complicações. E eu trago isso para a minha vida desde antes de ser cirurgião, antes de entrar na residência. Porque a gente acaba tentando pensar em várias possibilidades. Eu não recordo o nome de um filme, mas eu vou lembrar para que Júnior e Rafa coloquem aqui no vídeo, mas que o personagem principal ele enxergava N possibilidades que poderiam acontecer. Então é basicamente isso. Planejar é tentar prever para que você não possa perder o seu foco, sua determinação no trajeto desse caminho que é estudar para a tão sonhada vaga numa residência de cirurgia bucomaxilofacial. Além disso tudo que a gente está conversando aqui, tem pessoas que são ditas como só planejadoras. Quem nunca conheceu alguém que só planeja tudo, mas não faz nada. Não executa. Não executa. E a gente sabe que quem não executa não acaba, não define nada, né? Então o planejamento ele também precisa ser factível, ou seja, possível de executar. Vou dar exemplo. Você quer começar a estudar só em novembro para a residência? Fica difícil. Fica muito difícil. Tem que começar a estudar de agora. Também, outro detalhe, como eu estava contando, é você colocar dentro do seu planejamento algumas situações que você pode prever. Vou dar exemplo. Formatura. Às vezes vai ter uma semana de festa de formatura, né? E aí você vai ter familiares que podem passar 2 semanas na sua casa. E se você disser, eu não sabia, eu não me planejei, tá tudo errado. Porque quem está modificando o seu planejamento porque não está conseguindo seguir é você, porque não fez um planejamento correto. Esse planejamento, então, ele tem que ser muito transparente e fácil, porque se ele for complexo, você não vai conseguir sair do lugar. E tem outro detalhe, tem que estar toda hora sendo revisto. Sabe por quê? Ele tem que ser algo inclusivo. O que é inclusivo? O que você montou lá no início do ano, ele não pode ser fechado, ele deve permitir uma versatilidade para você ir mudando ele, lapidando, para você ir cumprindo suas metas. Então, no final das contas, no MFE, no Maxillofacial Education, a gente tem esse objetivo para que você alcance a sua meta final, que é a aprovação. Então, como você estava falando de planejamento, então eu sei, eu estudo e tenho colegas na faculdade que muitos não se planejam. E eu tenho muito tabelinha, eu sou a pessoa da tabela. Se vocês forem no meu Instagram, vocês verem muito resumos. Então, eu sou muito assim de... não é metódica, né? Mas eu sou muito de planejar. Então, muitas pessoas acham que planejar é uma perda de tempo, que eu vou perder tempo planejando enquanto eu podia estar executando e estudando já para a prova que eu almejo. Então, mas pelo contrário, né? Isso aí vai optimizar o seu tempo, diminuindo até a questão de tempo para o estudo, porque você já está se programando, já está planejando, já foi planejado no caso, um método a seguir, né? Então, para você, como você acha então que o MFE vai ajudar na preparação desse candidato? Vamos lá. Eu gostaria de acrescentar, como o Alec bem lembrou, uma frase aqui do John Beckley. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. A maioria das pessoas, então, não planeja falha, e sim falha no planejamento. Ou seja, em outras palavras, quem não planeja, planeja errado. Então é isso que acontece. Então como é que o MFE, respondendo a sua pergunta ali, que é de vários que nos acompanham, vai ajudar para a preparação desse candidato? A gente vai dividir em planejamento macro e micro. O macro é o grande. Todo mundo quer ser aprovado no final do ano. Então esse é o objetivo. O aluno que está no último ano da graduação, ou aquele que já é formado, tem esse objetivo, a aprovação na residência. E para chegar lá, precisa ter e seguir algumas metas curtas, objetivos menores. Não adianta apenas enxergar o final do ano e esquecer de tudo. Vou dar exemplo, quem quer perder peso tem que estar subindo na balança direto para ver como é que está o acompanhamento, né? Então vai atingindo essas pequenas metas. O nosso aluno do curso, o nosso mentorado, vai ter toda semana que cumprir um planejamento de assistir aula, revisar e executar prova. Ou seja,
o nosso núcleo é trabalhar semanalmente. Com isso, vai ter uma segurança de que ele está preparado para o final do ano executar bem a prova. E esse planejamento da gente também vai ser individualizado, só para acrescentar. Como assim, professor? No final das contas, só para vocês entenderem, a gente não pode tratar o aluno que está no 4º ano ou antes como o aluno que está no último ano ou quem já é formado. Por quê? Porque quem está ainda no 4º ano vai ter que ter ainda um tempo aí mínimo de preparação, vai estudar por mais tempo. Você, quando fez o preparatório, por exemplo, ali que você ainda estava no 4º ano, então você não ia fazer a prova no outro ano. Significa que ela tinha mais tempo aí para se preparar, aprender a estudar melhor, e esse é um dos nossos objetivos. Porque quanto mais difícil é o local também que a pessoa quer passar, mais tempo ela precisa se dedicar. Passar na residência é como subir uma escada. Para você chegar no topo, vai ter que subir um degrauzinho por vez. E vou dizer a vocês algo que eu gosto muito de conversar com alguns concurseiros. Eu já fui lá atrás, hoje não sou mais. É conhecer a rotina que eles têm de estudo. Muitas pessoas têm rotina fixa e outras têm rotinas variáveis. Eu diria que hoje a nossa é um pouco variável. Mas vamos lá, rotina fixa. É aquele que já sabe os horários dele certinho. Você já sabe o lugar que você está, o dia que você está fazendo estágio, que você está trabalhando, etc. Então você pode planejar, colocar na sua rotina o dia de estudo, quantas horas de estudo e o que você vai estudar. Já para quem não tem essa possibilidade, é variável, você vai ter que usar o tal dos ciclos de estudo. Como assim, professor? Você vai ter que definir um tempo que você vai ter para poder estudar, quantas horas você vai estudar e o conteúdo de acordo com isso. Às vezes você vai ter que escolher de forma até dura o conteúdo que cai menos ou que você sabe mais e estudar um pouco menos. E no nosso curso, nosso método, a gente pretende fazer isso através de um planner, ou seja, a gente quer ajudar a planejar para essas pessoas um cronograma que vai ser de rotina semanal, quantos minutos, ou melhor, quantas horas eles devem estudar por semana, para que vá cumprindo então as pequenas metas. E a meta, como eu já disse, eu ressalto, não pode ser a aprovação na residência, porque essa é a meta maior, a meta pequena não. Porque o resultado a gente não vai controlar. O que a gente vai controlar é o que acontece no dia a dia da gente. O percurso. Porque esse percurso, e ainda adianto mais, você deve aprender a gostar desse percurso. No dia lá da prova pode acontecer uma chuva, um temporal, um acidente, você não está bem, está com diarreia, N coisas. Agora, no dia a dia você pode controlar uma variável da sua rotina, que é o tempo que você vai estudar. E quanto mais você estudar, melhor você vai se preparar. Exemplo, quem quer passar no hospital difícil vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não vai dar para estar trabalhando 60 horas, saindo todo final de semana, praticando atividade física pesada, estudando línguas. Infelizmente, falta às vezes, gente, percepção para muitas pessoas. Eu vou fazer até uma alusão ao livro do Tiago Nigro, que eu terminei recentemente, do Mil ao Milhão. Por favor, pelo amor de Deus, não interpretem que eu estou dizendo que fazer a residência de cirurgia bucomaxilar você vai ser obrigatoriamente milionário. Não tem nada a ver. É uma passagem do livro. Sacrifícios são necessários temporariamente e para passar na residência também. Como assim, professor? Está lá no livro do meu xará aqui. Sacrificar o conforto presente, o equilíbrio, deixar vitimismo, mediocridade, deixar de ter vontade de ser querido, deixar fragilidade e perfeccionismo, vão ser algumas das características que você precisa para que você possa, então, sacrificar um pouco, momentaneamente, o seu conforto e o seu equilíbrio, dentro da possibilidade, claro, de cada um, com o objetivo de atingir o sucesso da grande meta, que é a aprovação na residência. Eu não estou dizendo que é para todo mundo fazer isso, tá? Mas você precisa aceitar que para esse planejamento da sua vida, dos seus objetivos de 2020, você vai ter que fazer um conjunto de ações. Isso é planejar. E vai ter que priorizar algumas coisas em detrimento de outras. É só a gente começar a enxergar os concurseiros. Quantos deles ficam sem trabalhar, sustentados pelos pais, sem muito conforto até serem aprovados? Repito mais uma vez, eu não estou aqui dizendo que é para você fazer isso. Contudo, cada um sabe das suas condições, das suas limitações. É preciso, gente, ter humildade para aceitar e planificar adequadamente suas metas. As metas, se forem cumpridas, vão levar, com certeza, à aprovação de vocês na residência, ao cumprimento das pequenas metas, dos objetivos semanais.
Por quê? Porque eles todos devem ser controláveis. Ou seja, deve depender apenas de você. Se depender de outras pessoas, o planejamento já está errado e vai dar errado. E você vai usar de desculpa para procrastinar. Ah, mas eu não fiz isso por causa de fulano, beltrano. Lembrem-se, a meta mínima semanal é obrigação. E no MFE a gente vai fazer isso com nossos alunos, porque a gente almeja que eles passem. Mas, Thiago, uma das coisas que seria bom frisar para os alunos que estão aí querendo saber um pouco sobre o MFE é a diferença, se há, né, uma diferença entre os que já estão no penúltimo ou último ano, no meio do percurso da faculdade, né? Ou para quem até já se formou. Sim, tem diferença. O aluno que estiver no penúltimo ano, o que a gente quer é que ele fique na frente da concorrência, para que ele possa já ser aprovado assim que ele se formar. E o ideal é que ele fique 2 anos conosco no preparatório, para que a gente possa criar uma base de assunto teórico, de conteúdos que mais caem. Logo, o objetivo vai ser corrigir e nivelar o conhecimento pelas deficiências que a faculdade, por hora, porventura, não tenha conseguido suprir. E com isso ele vai desenvolver um hábito de estudar de forma consistente, alta produtividade, porque eu percebi que os alunos do último ano, eles não conseguem estudar e deixam para se preparar somente nesse último ano. E aí vai perder motivação, ritmo de estudo e nem sempre vão conseguir até fazer a prova, porque vão entrar num ciclo de procrastinação. Já as metas do aluno, ainda disso, do penúltimo ano, elas vão ser mais fáceis de atingir. Por mais que eles tenham estágios e monitorias e etc., eles vão estar num planejamento que a prova ainda é no outro ano. Então tem essa diferença sim. Aqui no MFE a gente quer se colocar sempre no lugar do aluno, para que ele possa evoluir mais e mais. Isso faz com que o aluno ele possa ser aprovado como a gente teve no nosso preparatório presencial, que nem se chamava MFE. Porque no final das contas, o nosso foco é no planejamento e nas metas, que nem a gente falou no decorrer aqui desse vídeo. Mas às vezes os alunos acabam focando apenas no material. Não esqueçam que tão importante quanto estudar é você se manter motivado e tendo planejado. Porque se vier qualquer empecilho, qualquer novidade, você pode não mudar tanto o seu percurso. E além disso, ninguém vai ficar motivado o ano inteiro. A gente precisa estar sempre tentando motivar vocês com metas pequenas que sejam cumpridas. E quando você faz isso, o jogo muda completamente. Vai evitar que você se desmotive e desista da tão sonhada vaga na aprovação que você quer da residência. Para isso, a gente precisa também aceitar que é necessário aprender a aprender, melhorar a velocidade de aprendizado, que é uma das habilidades atuais mais importantes do mundo, porque os conteúdos vivem mudando, a gente já falou disso também. E atualmente não ganha quem sabe mais, vence quem aprende melhor e mais rápido. E esse hábito de estudar constante e de forma consistente precisa ser criado. Assim também o hábito de estudar bem. Nada de ficar olhando resumos. Alguns aqui devem ali que mesmo faz resumo, eu tenho certeza que outros copiam pelos resumos. e estudam. Evite fazer isso. Eu vou dar exemplo. Isso funciona para uma minoria. Não sei se Júnior conhece pessoas que tenham tido êxito em passar em concurso público que eram dessas colunas. Não, geralmente se você se preparar com a preparação do outro, você está fazendo algo errado, porque a pessoa se preparou para ela. Você utilizar a visão dela do assunto não vai servir para você, não é a forma com qual você entende aquele determinado assunto. Com certeza. E por isso que a gente fala e enfatiza que o planejamento ele é individual. E às vezes essas pessoas, né, perdem a possibilidade de ter tido um desempenho até melhor. Então, quando a gente até costuma perguntar aos nossos alunos como você estuda, ali. Eu gosto de estudar por livro, né? Eu me sinto melhor e assimilo melhor estudando por livro, coisas contínuas. Eu vou lendo, e aí do livro eu faço meus resumos. Só que como é que eu falo pro pessoal? Os resumos é uma coisa muito particular, como o Júnior mesmo falou, né? Então, você pode dar um norte àquela pessoa que está sem entender direito aquele assunto ou nem sabia daquele assunto na internet, então eu jogo o resumo. Então, como eu estudo é por livro, e aí eu faço meus resumos até para me nortear também, até para depois eu lembrar daquele assunto. Então, eu acho importante 50% na Pério é assim,
50% é do profissional e 50% no caso vai ser do aluno, entendeu? É você receber e também você dar. Porque não adianta o professor chegar lá, o assunto é esse, vamos lá, e o aluno chegar, o assunto é aquele que o professor deu, e você não chegar lá também fazer o seu papel. Então, eu gosto de pegar o livro e ler conteúdo. E também gosto de artigos, porque acho que às vezes está bem direcionado, né? O assunto que você quer. Porque eu perguntei a ela, porque ela soube definir como se estuda, mas muitos, quando a gente pergunta, não sabem definir de fato como estuda. E uma boa parte contemporânea acaba só estudando por resumos alheios. Além disso, sei que não tem relação muitas vezes direta da preparação da residência com algo que eu vou dizer agora, mas é estritamente necessário, se eu puder sugerir a vocês, estudar inglês. Sabe por quê? As informações atualizadas hoje estão em inglês. Você vai ter livro, por exemplo, básico, que demora 1 ano no mínimo para ser atualizado, quiçá 2, 3 anos. Não é à toa que, antes de a gente começar, eu estava conversando com o Júnior, ele vai ingressar agora no curso de línguas, ali que já está fazendo. Eu comecei agora, já com um pouco mais de idade, a estudar espanhol, já tendo concluído 2 vezes o inglês. Então, é importante para que você possa também estar antenado com o conteúdo antes de ser traduzido para português e principalmente se após a residência você já almeja algo como um mestrado e ou doutorado. E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa de novo enfatizar que não é para olhar apenas para o curto prazo. Quando você planeja, também para olhar para o médio e longo prazo, porque problemas vão aparecer sempre. E você vai resolver melhor e deixar ter menos interferências para o estudo da residência se você planejar o máximo que você puder. E no MFE a gente vai objetivar que você consiga planejar, enxergar também no decorrer o que você está errando mais, qual é a residência que você quer. A gente vai tentar drenar também ao máximo questões em relação ao objetivo lá na frente, que é o dia da prova. E quando eu falo o dia da prova, que é um planejamento do longo prazo, é importante você entender que esse planejamento, ele começa antes, é naquele dia a dia. Porque se você está resolvendo várias questões de prova de concurso semanalmente, você já vai treinar para aquele desafio final. Sabe por quê? Fala-se que a gente vai errar cerca de 10% a mais do dia que a gente está treinando em casa, está treinando no online. E para essa variação ficar menor, tem que treinar muito, porque você não pode ser surpreendido no momento da prova. Se você for surpreendido é porque você falhou no preparo. Agora, se você se preparou bem e ainda se surpreendeu, pode ter certeza, quem está nas cadeiras do lado, atrás e na frente, também vai ser surpreendido. No geral, todos nós somos procrastinadores. Quando a gente tem uma noção disso, é que a gente começa a ter pensamento em longo prazo. Isso é recente no ser humano, porque foi a tecnologia, a evolução que permitiu isso. Lá no Homem das Cavernas, no máximo, ele pensava o que ia fazer no outro dia. Então, a gente precisa planejar. E quando eu digo planejar, não adianta ficar pensando que 10 semanas, como alguns chegam, professor, me dá uma dica, porque a residência já vai ser agora em dezembro, a pessoa está me perguntando em novembro do que é que eu estudo. Fica até difícil responder. Então, no geral, resumo do que vimos hoje, vocês podem acrescentar se eu esquecer, a importância do planejamento. Eu contei um pouquinho como foi a minha história relacionada a planejamento e ao início do MFE. Planejamento, ele deve começar, se possível, lá no iniciozinho do ano, como a gente está agora. E eu acredito que, no final das contas, esse podcast ele vai possibilitar que o aluno consiga ir da graduação à residência. E, se ainda quiser algo mais, entrar no nosso Maxilofacial Facial Education para que você possa ser aprovado. E eu diria, gente, como mensagem final não subestime o planejamento, concordam? Ele pode ser decisivo e você tomar uma rasteira na sua aprovação. Beleza? E quem tem vontade consegue chegar onde quer. Sempre. Primeiro de tudo é vontade e perseverança. Então siga-nos nas nossas redes sociais, a do Maxilofacial Education, @ próprio nome, o meu também, @drtiago_bmf, @dra.doutora Vereador, no caso. Periodonto.
vai estar na descrição. E Júnior nunca quer saber o dele. Valeu, gente, e até o próximo vídeo.